conhecesse muito bem que uma coisa reproduzida em outras condições não é uma simples imitação, aprendi a fundo a arte dos escamoteadores, que se me tornou assaz familiar. Na sua maior parte, as manifestações que fui obrigado a reconhecer como reais e que produziram o resultado de me convencer, tiveram lugar em presença de alguns amigos de confiança e sem o concurso de médium de profissão. Uma vez, certo de que tinha de haver-me com um fato, lancei mão de todas as teorias possíveis para o explicar, sem recorrer a dos espíritos. Eu não digo sem recorrer a uma explicação sobrenatural, digo sem recorrer à teoria dos espíritos, porque não acredito em nada sobrenatural. Se há espíritos, a nossa incapacidade de os ver não os torna mais sobrenaturais do que o átomo, para a ciência, o qual do mesmo modo não vemos. Ora, eu descobri fatos que provam que o eu não morre e que, depois do que chamamos morte, ainda é capaz, em certas condições, de entrar em comunicação conosco. O reverendo J. Page Ups, numa reunião de pastores, em Manchester, afirmava a comunhão dos espíritos no visível e no invisível e propunha a fundação de uma igreja, cujas prédicas seriam as mensagens lá do alto. Aurore, julho de 1893. Em um artigo do Pontefract Express de 20 de janeiro de 1898, o reverendo Soare, ministro da Igreja Metodista, fala muito longamente dos Atos dos Apóstolos. Exorta ele os cristãos a fazer um estudo aprofundado desse livro, no ponto de vista dos inúmeros e maravilhosos fatos que ele relata e que outra coisa não são senão fenômenos espíritas. É preciso notar que, no começo do estabelecimento do cristianismo, duas classes de cooperadores se acham constantemente em contacto, os espíritos desencarnados e os encarnados. O reverendo Ari menciona os fenômenos extraordinários que acompanharam a prédica dos discípulos depois que sobre suas cabeças se derramaram as línguas de fogo, e o ardente fervor comunicado aos primeiros cristãos por esses fenômenos todos, os quais se reproduzem atualmente nas sessões espíritas. O pastor holandês Bevers Luiz pronunciava estas palavras, no Congresso Espírita realizado em 1900, em Paris. Adquiri a certeza de que o Espiritismo é real. Essa luz celeste faz dissipar-se o medo do inferno, de Satanás e desse Deus terrível do calvinismo, que odeia as suas criaturas e as condena à eterna punição. Em lugar desse terror, o Espiritismo faz nascer uma confiança de filho e uma dedicação enternecida ao Deus de amor. Finalmente, o venerável Arcediago Coley, numa carta publicada no Daily Mail de 1º de fevereiro de 1906, assim se exprime. Sou espírita há mais de 33 anos e posso dizer que jamais, ou só muito raramente, vi que o espiritismo outra coisa produzisse a não ser o bem, mostrando ser um estímulo para a elevação moral e intelectual de quem o professa, para o aperfeiçoamento humano, um alívio na desgraça, um motivo de satisfação na existência. O espiritismo é, além disso, um meio de cura para a falta de fé, sobretudo porque fornece uma prova científica da continuação da vida além do túmulo. E prossegue dizendo que, em sua opinião, o espiritismo é como o coroamento de tudo o que de mais precioso há em cada religião. Nota 7. Os fenômenos espíritas na Bíblia. Muito se tem insistido sobre as proibições de Moisés, contidas no Êxodo, no Levítico e no Deuteronômio. É inspirados em tais proibições que certos teólogos condenam o estudo e a prática dos fatos espíritas. Mas o que Moisés condena são os mágicos, os adivinhos, os augures, numa palavra, tudo o que constitui a magia, e é o que o próprio espiritualismo moderno também condena. Essas práticas corrompiam a consciência do povo e lhe paralisavam a iniciativa, obscureciam nele a ideia divina, enfraquecendo a fé nesse ente supremo e onipotente que o povo hebreu tinha a missão de proclamar. Por isso não cessavam os profetas de o advertir contra os encantamentos e sortilégios que o perdiam. As proibições de Moisés e dos profetas tinham apenas um fim: preservar os hebreus da idolatria dos povos vizinhos. É possível também que não visassem senão o abuso, o mau uso das evocações, porque, apesar dessas proibições, são abundantes na Bíblia os fenômenos espíritas. O papel dos videntes, dos oráculos, das pitonisas, dos inspirados de toda a ordem é ali considerável. Lá não vemos Daniel, por exemplo, provocar, por meio da prece, fatos mediúnicos. Daniel 9:21, o livro que traz o seu nome é, entretanto, reputado inspirado. Como poderiam as proibições de Moisés servir de argumento aos crentes dos nossos dias, quando, nos 3 primeiros séculos da nossa era,
Nisso não viam os cristãos o menor obstáculo às suas relações com o mundo invisível. Dizia São João: não acrediteis em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. E João 4:1, não há aí uma proibição, ao contrário. Os hebreus, cuja crença geral era que a alma do homem, depois da morte, era restituída ao Sheol, para dele jamais sair, Job X 21:22, não hesitavam em atribuir ao próprio Deus todas essas manifestações. Deus intervém a cada passo, na Bíblia, e às vezes mesmo em circunstâncias bem pouco dignas dele. Era costume consultar os videntes sobre todos os fatos da vida íntima, sobre os objetos perdidos, as alianças, os empreendimentos de toda a ordem. Lê-se em Samuel 1, capítulo 9, v. 9. Dantes, quando se ia consultar a Deus, dizia-se: vinde, vamos ao vidente. Porque os que hoje se chamam profetas, chamavam-se videntes. O sumo sacerdote mesmo proferia julgamentos ou oráculos mediante um objeto de natureza desconhecida, chamado Urim, que colocava sobre o peito. Êxodo 28:30. Números 27:21. Por uma singular contradição nos que negavam as manifestações das almas, ia-se muitas vezes evocar os mortos, admitindo desse modo os fatos, depois de haver negado a causa que os produzia. É assim que Saul faz evocar o espírito de Samuel pela Pitonise de Endor, 1 Samuel 27:7-14. De tais narrativas resulta que, não obstante a ausência de toda noção sobre a alma e a vida futura, a despeito das proibições de Moisés, entre os hebreus alguns acreditavam na sobrevivência e na possibilidade de comunicar com os mortos. Daí a explicar a desigualdade de inspiração dos profetas e seus frequentes erros. Pela inspiração dos espíritos mais ou menos esclarecidos, não há mais que um passo. Como não deram os autores judaicos. E, entretanto, não havia outra explicação. Sendo Deus a infinita sabedoria, não é possível considerar proveniente dele uma doutrina que descure de fixar o homem sobre um ponto tão essencial como o dos seus destinos além-túmulo, ao passo que os espíritos não são senão as almas dos homens desencarnados, mais ou menos puras e esclarecidas, não possuindo sobre as coisas senão limitado saber. Sua inspiração, projetando-se nos profetas, devia necessariamente traduzir-se por ensinos, ora opulentos e elevados, ora vulgares e eivados de erros. Em muitos casos mesmo deveram eles ter em conta, em suas revelações, as necessidades do tempo e o estado de atraso do povo a que eram dirigidos. Pouco a pouco as crenças dos judeus se ampliaram e se completaram ao contacto de outros povos mais adiantados em civilização. A ideia da sobrevivência e das existências sucessivas da alma, vinda do Egito e da Índia, penetrou na Judéia. Os saduceus encrespavam os fariseus de terem assimilado dos orientais a crença nas vidas renascentes da alma. Esse fato é afirmado pelo historiador Josefo, Antig. Jude, I. G. Os essenos e os terapeutas professavam a mesma doutrina. Talvez existisse mesmo, desde essa época na Judéia, como se provou mais tarde, ao lado da doutrina oficial, uma doutrina secreta, mais completa, reservada às inteligências de Skol. Como quer que seja, voltemos aos fatos espíritas mencionados na Bíblia, os quais estabelecem as relações dos hebreus com os espíritos dos mortos, em condições análogas às que são hoje observadas. Do mesmo modo que em nossos dias, os seus médiuns, a que eles chamavam profetas, eram como tais reconhecidos em razão de uma faculdade especial, Números 12:6, às vezes latente que exigiam um desenvolvimento particular semelhante ao ainda hoje praticado nos grupos espíritas, como o vemos a respeito de Josué, que Moisés instrui pela imposição das mãos, Números 27:15-23, esse fato se reproduz muitas vezes na história dos apóstolos. Semelhante à dos médiuns, a lucidez dos profetas era intermitente. Os mais esclarecidos profetas, diz-lhe Maestri de Saci, em seu comentário do Livro I dos Reis, nem sempre possuem a faculdade de arroubo na profecia. Vê também Isaías 29:10, tal qual hoje, as relações mediúnicas custavam por vezes a se estabelecer. Jeremias espera 10 dias uma resposta à sua súplica. Li 7. Outros exploravam sua pretensa lucidez, dela fazendo tráfico e ofício. Lê-se em Ezequiel, capítulo 13, 2, 3 e 6. Filho do homem,
dirige as tuas profecias aos profetas de Israel que se metem a profetizar, e dirás a estes que profetizam por sua cabeça, ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito e não veem nada. Eles veem coisas vãs e adivinham a mentira, dizendo, o Senhor assim o disse, sendo que o Senhor os não enviou, e eles perseveram em afirmar o que uma vez disseram. Ver também Miqueias, 3, 11 e Jeremias, v. 31. Na antiguidade judaica, muitas vezes se recorria à música para facilitar a prática da mediunidade. Eliseu reclama um tocador de harpa para poder profetizar, e Reis, 111,15, e a obscuridade era considerada propícia a essa ordem de fenômenos. O Eterno quer assistir na obscuridade, diz Salomão, falando do lugar santo, por ocasião da consagração do templo, Crom, Li, Vi, 1, e é, com efeito, no santuário que se dão muitas vezes as manifestações, aí se mostra a nuvem e, Paralip, v. 13, 14, e nele vê Zacarias o anjo que lhe prediz o nascimento de seu filho. Lucas, e, 10 e seguintes. A música era igualmente empregada para acalmar as pessoas atuadas por algum mau espírito, como o vemos com Saul, que a harpa do jovem Davi aliviava. E, Samuel, XVI, 14 a 23. Apreciando em seu valor o dom da mediunidade, aplicavam-se então, como ainda hoje, a desenvolvê-la, com a diferença apenas de que o que hoje se faz limitadamente entre os espíritas, se praticava outrora em maior escala. Já no deserto, Moisés, aquele grande iniciado, havia comunicado o dom da profecia a 70 anciãos de Israel, Números, Xi, e mais tarde, na Judéia, se contavam diversas escolas de profetas, ou, por dizer diversamente, de médiuns em Betel, Jericó, Gargala, etc. A vida que aí se levava, toda de recolhimento, de meditação e prece, predispunha para as influências espirituais. Certos profetas prediziam o futuro, outros, falando ao povo por inspiração, lhe citavam o zelo religioso e o exortavam a uma vida moralizada. As expressões de que se serviam para indicar que se achavam possuídos pelo Espírito fazem lembrar o modo pelo qual esses fenômenos continuam a produzir-se em nossos dias. O peso, ou o verbo do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor entrou em mim. Eu vi, e eis o que diz o Senhor. Recordemos que, nessa época, toda a inspiração era considerada diretamente proveniente da divindade. O Espírito caiu sobre ele, diz ainda a Escritura a respeito de Sansão, cuja mediunidade tinha um característico da impetuosidade. Juízes, 15, 14. Quanto aos fenômenos em si mesmo, um exame, por pouco demorado que seja, das narrativas bíblicas, nos provará que eram idênticos aos que hoje se obtêm. Passemo-los rapidamente em revista, começando pelos que, tendo primeiro chamado a atenção em nossos dias sobre o mundo invisível, simbolizam, ainda, aos olhos de certos observadores muito superficiais ou pouco iniciados, o fato espírita em si mesmo. Queremos falar dos movimentos de objetos sem contacto. A Bíblia, e Reis, vi, 6, nos refere que Eliseu faz vir à superfície, lançando um pedaço de madeira à água, o ferro de um machado que nela havia caído. Da levitação, esse mesmo Eliseu transportado para o meio dos cativos que viviam junto do rio Chobares, 3, 14, 15. E Filipe que subitamente desaparece aos olhos do eunuco e se encontra novamente em Azote, Atos, 8, 39, 40, são exemplos notáveis. A propósito de escrita mediúnica, pode-se citar a das tábuas da lei, Êxodo, 32, 15, 16, 34, 28. Todas as circunstâncias em que essas tábuas foram obtidas provam exuberadamente a intervenção do mundo invisível. Não menos comprovativa é a inscrição traçada, por uma mão materializada, em uma das paredes do palácio durante um festim que dava o rei Baltazar. Daniel, capítulo v. Poder-se-ia considerar como fenômenos de transporte humanade que se alimentam os israelitas em sua jornada para Canaã, o pão e vaso d'água, colocados ao pé de Elias, quando despertou, por ocasião de sua fuga pelo deserto, e Reis, 19, 5 e 6, etc. Todos os fenômenos luminosos hoje observados têm igualmente seus paralelos na Bíblia, desde a simples irradiação perispirítica notada em Moisés, Ex, 34, 29, 30, e no Cristo, transfiguração, e a produção de luzes, Atos, 2, 3, e 9, 3, até as aparições completas que não se contam na Bíblia, tão frequentes são.
A mediunidade auditiva tem numerosos representantes na Judéia, os repetidos chamados dirigidos ao jovem Samuel, e Reis, e a voz que fala a Moisés, Êxodo 19:19, a que se faz ouvir na ocasião do batismo do Cristo, Lucas 3:22, como a que o glorifica pouco antes da sua morte, João 12:28, são outros tantos fatos espíritas. As curas magnéticas são inúmeras. Ora a prece e a fé reforçam a ação fluídica, como no caso da filha de Jairo, Lucas 8:41, 42, 49 a 56. Ora a força magnética intervém só por si, sem participação da vontade, Marcos v. 25 a 34, ou ainda se obtém a cura por imposição das mãos, ou por meio de objetos magnetizados, Atos 19:11 a 12. A mediunidade com o copo d'água igualmente se encontra nessas antigas narrativas. Que é, de fato, a taça de que José se servia, Gênesis 5, para adivinhar, se não o vulgar copo d'água, ou a esfera de cristal, ou qualquer outro objeto que apresente uma superfície polida em que os médiums atuais veem desenhar-se quadros que são os únicos a perceber. Na Bíblia podem-se ainda notar casos de clarividência, compreendendo, então, como hoje, sonhos, intuições, pressentimentos, formas ou derivados da mediunidade que, em todos os tempos, foram grandemente numerosos e se reproduzem agora às nossas vistas. Digamos ainda uma palavra da inspiração, esse afluxo de elevados pensamentos que vem do alto imprime às nossas palavras algo de sobre-humano. Moisés, que apresentava todos os gêneros de mediunidade, profere, em diferentes lugares, cânticos inspirados ao Eterno, como por exemplo, o do capítulo 32 do Deuteronômio. Um caso notável, assinalado nas Escrituras, é o de Balaão. Esse mago caldeu cede às reiteradas solicitações do rei de Moabe, Balaque, e vem dos confins da Mesopotâmia para amaldiçoar os israelitas. Sob a influência de Jeová é obrigado, repetidas vezes, a elogiar e abençoar esse povo, com decepção cada vez maior de Balaque. Os homens da Judéia, esses profetas de ânimo impetuoso, experimentaram também os benefícios da inspiração, e graças a esse dom, a esse sopro que anima os seus discursos, é que a antiga Bíblia hebraica deve ter sido muito tempo considerado produto de uma revelação divina. Pretendeu-se desconhecer as numerosas falhas que nela se patenteiam aos olhos de um observador sem preconceitos, a insuficiência, a puerilidade dos conselhos, ou dos ensinos implorados a Deus, Gen. 25, 22, e Reis, 9, 6, 4 Reis, e 1 a 4, e Reis, 30, 1 a 8, quando nos censurariam, com razão, de tratar dessas coisas nos grupos espíritas. Esquecem-se as crueldades aprovadas, mesmo quase recomendadas por Jeová, os escabrosos detalhes, finalmente tudo o que, nesse livro, nos revolta ou provoca a nossa reprovação, para não ver senão as belezas morais que nele se contêm e sobretudo a expressão de uma fé viva e passional, que espera o reino da justiça, senão para a geração contemporânea, que só a esperança ampara e fortifica, ao menos para as gerações futuras. Nota 8. Sobre o sentido atribuído às expressões deuses e demônios. Toda a antiguidade admitiu a existência dos deuses, expressão pela qual se designavam os espíritos puros e elevados, e dos semideuses ou heróis, como pelas palavras demônios ou gênios entendia os espíritos em geral. Os cristãos mesmos se serviam dessas designações. Diz São Pedro, e Coríntios, 8, v. 5, 6. Porque, ainda que haja alguns que se chamem deuses, ou no céu, ou na terra, não temos, entretanto, senão um único Deus, o Pai, de quem tiveram o ser todas as coisas. Em seus comentários sobre São João, Ov. 2n. 2, diz Orígenes. O Deus eterno tem direito a maiores homenagens, somente ele tem direito à verdadeira adoração e não os outros deuses que com ele vivem e são seus ministros e subordinados, sendo ele próprio seu Deus e seu Criador. Santo Agostinho diz, de Civitate Dei, I. 8, capítulo 24. Os demônios, maus espíritos, não podem ser amigos dos deuses cheios de bondade, a que nós chamamos santos anjos. E no mesmo sentido que S. Justino, em seu discurso aos gregos, número 5, assim se exprime, cultivando bem a fé, nós podemos nos tornar deuses, e S. Irineu, contra o Creses, I. 4,
capítulo XG, diz: nós ainda não somos mais que homens, mas um dia seremos deuses. O mesmo S. Justino, Apologética, I, 18, edição dos Beneditinos de 1742, pág. 54, escreve o seguinte a respeito das manifestações dos mortos. A necromancia, as evocações das almas humanas, vos demonstraram que as almas, mesmo depois da morte, são dotadas de sentimento. Os que se acham possessos dos espíritos dos mortos são por todos chamados demoníacos e furiosos. Et qui ab animabus mortorum correpti progessiuntur daemoniaci et furiosi ab omnibus appellati. Eis aqui de que modo, no século XVII, e Fondete, com a aprovação dos mais eminentes doutores eclesiásticos da Sorbona, traduzia, ou antes, desnaturava esta mesma passagem. E esses pobres desgraçados, que os espíritos dos mortos agarram, lançam por terra e atormentam, como sabeis, de muitos modos e que são comumente denominados furiosos, maníacos, e agitados pelos demônios. É verdade que, em seu prefácio, o citado tradutor havia tido o cuidado de prevenir os leitores de que em S. Justino se encontra em certos trechos muitas coisas obscuras, particularmente no tocante aos demônios, sobre os quais o autor escreve segundo as opiniões do seu tempo, que não tiveram continuidade na Igreja, e que não fariam agora senão embaraçar os espíritos. Poder-se-ão mesmo notar nessa apologia alguns ligeiros vestígios, que todavia se teve cuidado de suavizar quanto possível, sem violar a fidelidade da versão. E Fondete, segunda apologia de S. Justino, pág. 48 e prefácio, Paris, Savreux, 1670, indicaremos também Tertuliano, Apologética, capítulo 23. Nota 9. Sobre o perispírito ou corpo sutil, opinião dos padres da Igreja. As citações contidas em nosso estudo sobre a ressurreição dos mortos, capitão V, acrescentaremos as opiniões de alguns padres da Igreja. Tertuliano declara que a corporeidade da alma é afirmada pelos evangelhos, corporalitas animae in ipso evangelico relucescit, porque, acrescenta ele, se a alma não tivesse um corpo, a imagem da alma não teria a imagem dos corpos. Tratado de Anima, Caps. 7, 8 e 9, edição de 1657, pág. 8. S. Basílio fala do corpo espiritual, como Tertuliano havia feito. Em seu Tratado do Espírito Santo assegura ele que os anjos se tornam visíveis pelas espécies de seu próprio corpo, aparecendo aos que são dignos disso. S. Basílio, Liber de Spiritu Sancto, capítulo XVI, edição Benedict. De 1730, t. 3, pág. 32. Essa doutrina era também a de S. Gregório, de S. Cirilo de Alexandria e de Santo Ambrósio. Assim se exprime este último. Não se suponha que ser algum seja isento de matéria em sua composição, excetuada unicamente a substância da adorável Trindade. Abraham, livro 2, parágrafo 58, ed. Benedict. De 1686, t. 1, co. 338. S. Cirilo de Jerusalém escreve: o nome espírito é um nome genérico e comum. Tudo o que não possui um corpo pesado e denso é de um modo geral denominado espírito. Catechesis, XVI, ed. Benedict. De 1720, pags. 251, 252. Em outras passagens atribui S. Cirilo, quer aos anjos, quer aos demônios, quer às almas dos mortos, corpos mais sutis que o corpo terrestre. Cat. 12, parágrafo 14, Cat. 18, parágrafo 19. Obra citada, pág. 252. Nota do beneditino Dom Otto. Evódio, bispo de Uzala, escreve em 414 Santo Agostinho, inquirindo acerca da natureza e causa de aparições de que lhe dá muitos exemplos, e para lhe perguntar se depois da morte, quando a alma abandonou este corpo grosseiro terrestre, não permanece a substância incorpórea unida a algum outro corpo, não composto dos 4 elementos como este, porém, mais sutil, e que participa da natureza do ar ou do éter. E assim termina a sua carta. Acredito, portanto, que a alma não poderia existir sem corpo algum. Obra de Santo Agostinho, edição Benedict. De 1679, t. 11, carta 158, co. 560 e seguintes. Vê também a carta de Santo Agostinho a Nebrido, escrita em 390,
em que o bispo de Hipona assim se exprime. Necessário é te recordares de que agitamos muitas vezes, em discussões que nos punham excitados e sem fôlego, essa questão de saber se a alma não tem por morada alguma espécie de corpo, ou alguma coisa análoga a um corpo, que certas pessoas, como sabes, denominam seu veículo. Santo Agostinho, Op. Cit. T. 2, Carta 14, Cos. 16 e 17. De São Bernardo. Atribuiremos, pois, com toda a segurança unicamente a Deus a verdadeira incorporeidade, assim como a verdadeira imortalidade, porque, único entre os espíritos, ultrapassa a toda a natureza corporal, o suficiente para não ter necessidade do concurso de corpo algum para qualquer trabalho, pois que só a sua vontade espiritual, quando exerce, tudo lhe permite fazer. Sermão 6º em Cantica, ed. Mabilon, T. I. Co. 1277. Finalmente, São João de Tessalônica resume nestes termos a questão, em sua declaração ao Segundo Concílio de Nicéia, 787, o qual adotou as suas opiniões. Sobre os anjos, os arcanjos e as potências, acrescentarei também, sobre as almas, a Igreja decide que esses seres são na verdade espirituais, mas não completamente privados de corpo, ao contrário, dotados de um corpo tênue, aéreo ou ígneo. Sabemos que assim têm entendido muitos santos padres, entre os quais Basílio, cognominado o Grande, o bem-aventurado Atanásio e Metódio e os que ao lado deles são colocados. Não há senão Deus, unicamente, que seja incorpóreo e sem forma. Quanto às criaturas espirituais, não são de modo algum incorpóreas. História Universal da Igreja Católica, pelo Abade Horbacher, doutor em Teologia, tomo 11, pags. 209, 210. Um concílio, realizado no Delfinado, na cidade de Viena, em 3 de abril de 1312, sob Clemente V, declarou heréticos os que não admitissem a materialidade da alma. O espiritualismo na história, de Rossi de Justiniani. Acreditamos dever lembrar essas opiniões, porque constituem outras tantas afirmações em favor da existência do perispírito. Este não é realmente outra coisa senão esse corpo sutil, invólucro inseparável da alma, indestrutível, quanto ela, entrevisto pelas autoridades eclesiásticas de todos os tempos. Essas afirmações são completadas pelos testemunhos da ciência atual. As sucessivas pesquisas da Sociedade de Investigações Psíquicas, de Londres, evidenciaram 1.600 casos de aparições de fantasmas de vivos e de mortos. A existência do perispírito é, além disso, demonstrada por inúmeras moldagens de mãos e de rostos fluídicos materializados, pelos fenômenos de exteriorizações e desdobramentos de vivos, pela visão dos médiums e sonâmbulos, por fotografias de falecidos, numa palavra, por um imponente conjunto de fatos devidamente comprovados. Ver nota número 12. Certos escritores católicos confundem voluntariamente a ação do perispírito e suas manifestações depois da separação do corpo humano com a ideia da ressurreição da carne. Já fizemos notar que essa expressão raramente se encontra nas escrituras. Aí, de preferência, se encontra a de ressurreição dos mortos. Ver, por exemplo, e Coríntios 15, 15 e seguintes. A ressurreição da carne se torna impossível pelo fato de que as moléculas componentes do nosso corpo atual pertenceram no passado a milhares de corpos humanos, como pertenceram a milhares de outros corpos no futuro. No dia do juízo, qual deste poderia reivindicar a posse dessas moléculas errantes? A ressurreição é um fato espírita, que só o espiritismo torna compreensível. Para o explicar, são os católicos obrigados a recorrer ao milagre, isto é, à violação, por Deus, das leis naturais por ele próprio estatuídas. Como, sem a existência do perispírito, sem a dupla corporeidade do homem, poder-se-iam explicar os numerosos casos de bilocação relatados nos anais do catolicismo. Afonso de Ligório foi canonizado por se haver mostrado simultaneamente em 2 lugares diferentes. Santo Antônio defende seu pai de uma acusação de assassínio perante o tribunal de Pádua, e denuncia o verdadeiro culpado, no momento mesmo em que pregava na Espanha, em presença de grande número de fiéis. S. Francisco Xavier se mostra várias vezes à mesma hora em lugares muito distantes entre si. É possível deixar de ver nesses fatos casos de desdobramento do ser humano e ação, à distância, do seu invólucro fluídico.
O mesmo sucede com os numerosos casos de aparições de mortos, mencionados nas Escrituras. Eles não são explicáveis senão pela existência de uma forma semelhante a outra que na terra o espírito possuía, mais sutil, porém, e mais tênue, e que sobrevive à destruição do corpo carnal. Sem perispírito, sem forma, como poderiam os espíritos fazer-se reconhecer pelos homens? Como se poderiam eles, no espaço, entre si reconhecer? Nota 10. Galileu e a congregação do Index. Eis aqui um extrato do texto da condenação de Galileu em 1633, fotografado nos arquivos do Vaticano por um fervoroso católico, o conde Henrique de Ilha-Pinois. Foste denunciado em 1615 ao Santo Ofício. Porque sustentavas como verdadeira uma doutrina falsa, que muitos propagavam, a saber, que o Sol é imóvel no centro do mundo e a Terra tem um movimento diurno. Porque ensinavas essa doutrina aos teus discípulos, porque entretinhas a esse respeito correspondência com matemáticos da Germânia, porque publicavas cartas sobre as manchas solares, nas quais apresentavas como verdade essa doutrina, porque as objeções que te eram dirigidas respondias explicando a Santa Escritura segundo a tua ideia. O tribunal quis pôr um paradeiro aos inconvenientes e os danos que daí provinham e se agravavam em detrimento da fé. Conforme a ordem do Papa e dos cardeais, os teólogos encarregados dessa missão assim qualificaram as duas proposições. O Sol está no centro do mundo e é imóvel. Proposição absurda, falsa em filosofia e herética em sua expressão, porque é contrária à Santa Escritura. A Terra não é o centro do mundo, não é imóvel, mas obedece a um movimento diurno. Proposição igualmente absurda, falsa em filosofia e considerada no ponto de vista teológico, errônea na fé. Declaramos que te tornaste profundamente suspeito de heresia. Porque acreditaste e sustentaste uma doutrina falsa e contrária às santas e divinas Escrituras, a saber, que o Sol é o centro do universo e não se move de modo algum do Oriente para o Ocidente, que a Terra se move e não é o centro do mundo. Porque acreditaste poder sustentar, como provável, uma opinião que foi declarada contrária à Santa Escritura. Em consequência declaramos que incorreste em todas as censuras e penas cominadas pelos sagrados cânones e outras constituições gerais e particulares contra aqueles que desobedecem aos estatutos e outros decretos promulgados. Das quais censuras nos praz absolver-te uma vez que previamente, de ânimo sincero e fé verdadeira, abjuras diante de nós, maldigas e detestes, segundo a fórmula que te apresentamos, os ditos erros e heresias, e qualquer outro erro e heresia contrária à Igreja Católica, Apostólica, Romana. E, a fim de que o teu erro pernicioso e grave e a tua desobediência não fiquem impunes. A fim de que, para o futuro, sejas mais cauteloso e sirva de exemplo aos outros para que evitem esses delitos. Declaramos que, por edito público, o livro dos Diálogos, de Galileu, é proibido. Condenamos-te à prisão ordinária deste santo ofício por um tempo que será limitado a arbítrio nosso. A título de penitência salutar, ordenamos-te que recites durante 3 anos, uma vez por semana, os 7 salmos da penitência. Reservamo-nos o poder de moderar, alterar e relevar no todo ou em parte as penas e penitências acima. Dito um teólogo, há 15 anos, ao Sr. Henri Serra as seguintes linhas, que o autor de Nossa Senhora de Lourdes e da nova tradução dos Evangelhos, esta última obra condenada também pelo Index, reproduz em suas memórias a sua santidade. Esse decreto, que anatematizou a admirável descoberta do grande astrônomo e que o puniu com prisão, foi um duplo e completo erro. Foi um erro incidente e secundário sobre a astronomia, foi, antes de tudo, um erro principal sobre a doutrina. Coisa notável, por todos os termos do decreto, a Sagrada Congregação havia-se condenado a si mesma. Qualificando de absurdo, isto é, de contrário à razão o que lhe é conforme, a Sagrada Congregação estava convencida de se achar fora da razão e oposta à razão. Qualificando de falso, isto é, de contrário à verdade o que lhe é conforme, ela estava convencida de achar-se fora da verdade e oposta à verdade. Qualificando de heresia, isto é, de contrário à ortodoxia o que é uma lei divina do universo visível, estava convencida de achar-se fora da ortodoxia e oposta à ortodoxia, porque, se é uma heresia subtrair-se a crença em um dogma da Igreja, não é menor heresia querer impor como dogma o que não o é, e particularmente o erro, o qual é, em si mesmo, como antinomia de todos os dogmas.
qualificando de contrário às Escrituras um admirável decreto do Criador. A Sagrada Congregação estava convencida de achar-se fora da ciência das Escrituras e oposta à sua verdadeira interpretação. Cada qual em Roma, individualmente, não tardou, na intimidade da palestra, a confessar e deplorar o erro cometido pelos eminentíssimos juízes. O que, todavia, houve de mais deplorável ainda, foi que, apesar das queixas e reclamações, apesar das provas e evidências, das ordens de Bento XIV e de uma sentença de trancamento que esse pontífice fez baixar em 10 de maio de 1754, apesar de um segundo decreto da mesma natureza, lançado por Pio VII em 25 de setembro de 1822, a repugnância em se retratar ela mesma, ou ser pelo Papa retratada, foi tão tenaz na congregação romana que, durante mais de 2 séculos em oposição à verdade conhecida, esse tribunal manteve o seu decreto sobre o catálogo do Index Librorum Prohibitorum. As obras que contêm as descobertas de Galileu e de Copérnico, condenadas em 23 de agosto de 1634 com os qualificativos de absurdas, de falsas, de heréticas, de contrárias às santas e divinas escrituras, não foram excluídas do Index senão na edição de 1832. Aí permaneceram 201 anos. Nota 11. Pio X e o modernismo. O decreto Lamentabilis Itu, 3 de julho de 1907, alcança objetivamente os escritores que, ultrapassando os limites fixados pelos padres e a mesma Santa Igreja, pretendem um progresso dos dogmas a pretexto de melhor os compreenderem em nome de pesquisas históricas, mas que na realidade os corrompem. Entre as proposições condenadas figuram as que sustentam que 11. A inspiração divina não se estende a tal ponto a toda a Santa Escritura que a preserve de qualquer erro em todas e cada uma de suas partes. Assim a ideia da estabilidade da Terra e todos os erros científicos da Bíblia seriam inspirados, e é proibido dizer o contrário. 22. Os dogmas que a Igreja apresenta como revelados, não são verdades baixadas do céu, mas uma certa interpretação dos fatos religiosos que o espírito humano chegou a adquirir com laborioso esforço. Da condenação nessa proposição resulta que o espírito humano é impotente para descobrir a menor verdade na ordem religiosa e por si mesmo se elevar à concepção da existência de Deus e da mortalidade da alma. 53. A constituição orgânica da Igreja não é imutável, mas permanece a sociedade cristã submetida, como toda a sociedade humana, a uma perpétua evolução. Enleada assim pelos seus próprios ensinos, a Igreja nada pode modificar, mesmo em sua constituição orgânica. Ora, resulta de fatos patentes que ela tem muitas vezes e consideravelmente mudado. Explique quem puder semelhante anomalia. Não se pode formular condenação mais temerária. 56. A Igreja Romana se tornou a cabeça de todas as igrejas, não por uma disposição da divina providência, mas pelo fato de circunstâncias puramente políticas. Os fatos atestam a verdade dessa proposição condenada. Nos primeiros tempos as igrejas particulares eram independentes de Roma. É preciso não esquecer que a Igreja Romana só de muito longe se prende, com o seu catolicismo, à Igreja Cristã, que tira seu nome da estada de S. Barnabé e de São Paulo em Antioquia. Eis o que a esse propósito dizem os Atos dos Apóstolos, e dali partiu Barnabé para Tarso, em busca de Paulo, São Paulo, e, tendo-o achado, o levou a Antioquia. E aqui nesta igreja passaram eles todo um ano e instruíram uma grande multidão de gente, de maneira que foi em Antioquia que começaram os discípulos a ser chamados cristãos. Capítulo 11, 25 e 26. 57. A igreja se mostra inimiga do progresso das ciências naturais e teológicas. Aí está, por exemplo, uma proposição que merecia bem ser condenada. A igreja é inimiga do progresso, mas tal não se mostra ela jamais. Nesse ponto de vista Pio X tem razão. Ver nota número 10. Epístola Apostólica para a Construção de um Instituto Bíblico em Roma, 7 de maio de 1909. Tem por fim este instituto defender, promulgar, esclarecer a sã doutrina dos livros santos, interpretados de conformidade com as regras estabelecidas ou a estabelecer pela Santa Sé Apostólica, contra as opiniões falsas, errôneas, temerárias e heréticas, sobretudo as mais recentes. Inútil é fazer notar que esses diversos regulamentos nos retrotraem aos tempos da Inquisição, pelo fato de se imporem às consciências em virtude de um pretenso poder divino. Nota 12.
Os fenômenos espíritas contemporâneos, provas da identidade dos espíritos. Graças ao espiritualismo experimental, o problema da sobrevivência, cujas consequências morais e filosóficas são incalculáveis, recebeu uma solução definitiva. A alma se tornou objetiva, por vezes tangível, a sua existência se revelou, depois da morte como durante a vida, mediante manifestações de toda a ordem. Ao começo não ofereciam os fenômenos físicos mais que uma insuficiente base de argumentação, mas depois os fatos revestiram um caráter inteligente e se acentuaram a ponto de tornar-se impossível qualquer contestação. Foi mediante provas positivas que a questão da existência da alma e sua imortalidade ficou resolvida. Fotografaram-se as radiações do pensamento, o espírito, revestido de seu corpo fluídico, do seu invólucro imperecível, aparece na placa sensível. A sua existência se tornou tão evidente como a do corpo físico. A identidade dos espíritos acha-se estabelecida por inúmeros fatos. Acreditamos dever mencionar alguns deles. O Sr. Oshun, aliás Stanton Moses, professor da Universidade de Oxford, em seu livro Spirit Identity, refere o caso em que a mesa faz uma longa e circunstanciada narrativa da morte, com a menção da idade, até ao número de meses, e os nomes familiares, 4 quanto a um deles e 3 quanto a outro, de 3 criancinhas, filhas de um mesmo pai, que haviam sido subitamente arrebatadas pela morte. Nenhum de nós tinha conhecimento desses nomes pouco comuns. Elas tinham morrido na Índia, e quando nos foi ditada a comunicação, não dispunhamos de meio algum aparente de verificação. Essa revelação foi, todavia, verificada e, mais tarde, reconhecida exata pelo testemunho da mãe dessas crianças, que o Sr. Oshun veio a conhecer ulteriormente. O mesmo autor cita o caso de um certo Abraham Florentino, falecido nos Estados Unidos, inteiramente desconhecido dos experimentadores e cuja identidade foi rigorosamente comprovada. A história de Seguart Lekebush, jovem alfaiate que morreu esmagado por um trem de ferro, prova ainda que é contrário à verdade afirmar que as personalidades que se manifestam pela mesa são sempre conhecidas dos assistentes. De acordo com animismo e espiritismo, de Aksakoff, a identidade póstuma dos espíritos se prova. Por comunicações da personalidade na língua vernácula, desconhecida do médium, ver, página 538, o caso de Miser Mondes, do Sr. Turner, de Miss Congal e da Sra. Corvin, que conversa com um assistente por meio de gestos conforme ao alfabeto dos surdos mudos que no estado de vigília lhe era desconhecido. 2. Por meio de comunicações dadas no estilo característico do defunto, ou com expressões que lhe eram familiares, recebidas na ausência de pessoas que o tivessem conhecido. Pag. 543, terminação de um romance de Dickens, Edwin Drood, por um jovem operário iletrado, sem que seja possível reconhecer onde termina o manuscrito original e onde começa a comunicação mediúnica. Vê também a história de Luís XI, escrita pela senhorita Hermance do Faux, aos 14 anos de idade, Revue Spirit, 1858. Essa história, muito documentada, contém ensinos até então inéditos. 3. Por fenômenos de escrita em que se reconhece a do defunto, Pag. 345, carta da Sra. Livermore, por ela mesma escrita depois de sua morte. Esse espírito estabeleceu a sua identidade, mostrando-se, escrevendo e conversando como quando na terra. Fato notável, o espírito escreveu mesmo em francês, língua ignorada da médium, Cat Fox, o caso em que o Sr. Owen obtém uma assinatura de espírito que foi reconhecida idêntica por um banqueiro, Vergudenstube, a realidade dos espíritos, escrita direta de uma parenta do autor, reconhecida idêntica à sua ortografia durante a vida. Esses fatos foram muitas vezes obtidos em nosso próprio círculo de experiências. 4. Por comunicações que encerram um conjunto de particularidades relativas à vida do defunto e recebidas na ausência de qualquer pessoa que a tivesse conhecido. Ver Pag. 436. Com o concurso mediúnico da Sra. Conant, muitos espíritos desconhecidos do médium foram identificados com pessoas que tinham vivido em diferentes países. Pag. 559 seguintes, o caso do velho Chamberlain, o de Violette, o de Robert Darwin, etc. 5. Pela comunicação de fatos conhecidos unicamente pelo desencarnado e que só ele possa comunicar. Ver Pag. 466. O caso do filho do Dr. Davey, envenenado e roubado em pleno mar, fato em seguida reconhecido exato,
Descoberta do testemunho do Barão Corfe, o espírito Jacques, que indica o que deve e o que lhe é devido, etc. 6. Por comunicações que não são espontâneas, como as que precedem, mas provocadas por chamados diretos ao falecido e recebidas na ausência de pessoas que o tenham conhecido. Ver Pag. 585. Resposta, por espíritos, a cartas fechadas, Médium Mansfield, escrita direta dando resposta a uma pergunta ignorada pelo médium, Sr. Watkins. 7. Por comunicações recebidas na ausência de qualquer pessoa que houvesse conhecido o desencarnado, revelando certos estados psíquicos, ou provocando sensações físicas que lhe eram peculiares. Pag. 597. O espírito de uma louca ainda perturbado, no espaço, o caso do Sr. Elias Pond, de Woonsocket, etc. Esses fenômenos se produziram em número considerável de vezes nas sessões por nós mesmos dirigidas. 8. Pela aparição da forma terrestre do desencarnado. Pag. 605. Os espíritos se têm, às vezes, servido dos defeitos naturais de seu organismo material para fazerem-se reconhecer depois da desencarnação, reproduzindo, por meio de materialização, esses acidentes. Ora é a mão com 2 dedos recurvados para a palma, em consequência de uma queimadura, ora o indicador dobrado na segunda falange, etc. Poderíamos alongar indefinidamente esta lista de identidade de espíritos, de que um certo número de casos figura também em nosso livro No Invisível, capítulo XX. Julgamos dever acrescentar os 3 seguintes, que nos parecem característicos e são firmados em testemunhos importantes. O primeiro, relatado por Myers em sua obra sobre a consciência subliminal, é concernente a uma pessoa muito conhecida do autor, o Sr. Brown, cuja perfeita sinceridade lhe garante. Um dia esse senhor encontra um negro em quem reconhece um cafre, fala-lhe na língua do seu país e o convida a visitá-lo. Na ocasião em que esse preto africano se apresenta em sua casa, a família do Sr. Brown fazia experiências espíritas. Introduzido o visitante, indagam se haveria amigos seus presentes à sessão. Imediatamente a filha da família, que de cafre não conhecia nenhuma palavra, escreve diversos nomes nessa língua. Lidos ao preto, provocam neste um vivo espanto. Vem depois uma mensagem escrita em língua cafre, cuja leitura ele compreende perfeitamente, com exceção de uma palavra desconhecida para o Sr. Brown. Em vão a pronuncia este de vários modos, o visitante não lhe percebe o sentido. De repente escreve médium, dá um estalo com a língua. Então se recorda prontamente o Sr. Brown do estalo característico de língua que acompanha o som da letra T no alfabeto cafre. Pronuncia desse modo e logo se faz compreender. Ignorando os cafres a arte de escrever, o Sr. Brown se admira de receber uma mensagem escrita. Foi-lhe respondido que essa mensagem fora ditada, a pedido dos amigos do cafre, por um amigo dele que falava correntemente essa língua. O negro parecia aterrado com o pensamento de que ali estivessem mortos, invisíveis. O segundo caso é relativo à aparição de um espírito, chamado Nefentes, na sessão realizada em Cristiânia na casa do professor e, servindo de médium à senhora da Esperance. O espírito deu molde da própria mão em parafina. Levando esse modelo oco a um profissional, para o reproduzir em relevo, causou a sua e a estupefação dos seus operários. Bem compreendiam eles que mão humana não pudera produzir, porque o teria quebrado ao ser retirada, e declararam que era coisa de feitiçaria. Noutra ocasião escreveu Nefentes no canhenho do professor em uns caracteres gregos. Traduzidos, no dia seguinte, do grego antigo para a linguagem moderna, diziam essas palavras: Eu sou Nefentes, tua amiga. Quando tua alma se sentir opressa por intensa dor, invoca-me, a mim Nefentes, e eu acudirei prontamente a aliviar-te os sofrimentos. O terceiro caso, finalmente, e atestado como autêntico pelo Sr. Shedo Mijatovic, ministro plenipotenciário da Sérvia em Londres, e de nenhum modo espírita em 1908, data de sua comunicação ao Lid. Solicitado por espíritas húngaros a entrar em relação com um médium, a fim de resolver certa questão relativa a um antigo soberano sérvio, morto em 1350, dirigiu-se ele à residência do Sr. Vango, de quem muito se falava nessa época e que ele jamais vira precedentemente. Adormecido, o médium anunciou a presença de um moço que muito desejava fazer-se ouvir, mas cuja língua não entendia. Acabou, todavia, reproduzindo algumas palavras, com a curiosa particularidade de começar cada uma delas pela última sílaba, para em seguida, a repetir na ordem requerida, voltando à primeira, assim,
Lin, Molin, Ti, Chite, Pisite, Li, Tali e Natali, etc. Era sérvio, sendo esta a tradução. Peço-te que escrevas a minha mãe Natália e lhe digas que suplico seu perdão. O espírito era o do jovem rei Alexandre. O senhor Shedo Mijatovic o pôs tanto menos em dúvida quanto não tardaram novas provas de identidade em vir juntar-se à primeira, descrição de sua aparência, pelo médium, e o seu pesar de não ter atendido a um conselho confidencial que, 2 anos antes de seu assassínio, lhe havia dado o diplomata consultante. Ver, em relação a estes 3 casos, os Análises de Ciências Psíquicas, 12 e 16 de janeiro 1910, pág. 7 e seguintes. Nota 13. Sobre a telepatia. A Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres tomou a iniciativa de numerosas inquirições sobre os fenômenos de telepatia, de aparições e outras manifestações da mesma ordem. A primeira dessas inquirições permitiu registrar na Inglaterra cerca de 800 casos de aparições, relatados na obra de Mieres, Podmore e Gurney, intitulada Phantasms of the Living e Fantasmas dos Vivos. Uma segunda inquirição, mais recente, revelou mais 1.652 casos. Todos esses fatos foram consignados e publicados em 2 volumes de processos verbais, Proceedings of the Society for Psychical Research. Os relatórios e outros documentos que os acompanham estão assinados por homens de ciência que ocupam eminentes posições nas academias e outras corporações doutas, astrônomos, matemáticos, físicos, químicos, etc. Entre as assinaturas encontram-se nomes como os dos senhores Gladstone, Balfour, etc. Essas aparições ocorrem quase sempre no momento da morte, ou depois da morte da pessoa cuja imagem reproduzem. Há também casos em que um homem vivo aparece a outro sem o saber. Pretenderam atribuir a esses fenômenos um caráter exclusivamente subjetivo, procuraram explicá-los pela alucinação, mas do exame atento dos processos verbais resulta que esses fatos têm caráter objetivo e real, pois que não impressionam somente criaturas humanas, tanto assim que, segundo pôde ser verificado por movimento de terror inexplicados, animais também os percebiam. Em certos casos as mesmas aparições foram vistas sucessivamente, em diversos pavimentos de uma casa, por diferentes pessoas. Outros fenômenos da mesma natureza são acompanhados de manifestações físicas, ruídos, pancadas que ressoam, vozes que se ouvem, portas que se abrem, objetos deslocados por fantasmas. Mieres, autor da obra precedentemente citada, muito tempo hesitou em concluir pela existência dos espíritos, mas, na impossibilidade de encontrar alhures a causa inteligente desses fenômenos, chegou a dizer isto, Análise de Ciências Psíquicas, agosto de 1892, pág. 246, o método espírita é, de si mesmo, necessário e verdadeiro. Essas investigações, feitas na Inglaterra e publicadas com o testemunho de pessoas cuja honorabilidade está acima de toda suspeita, foram prosseguidas na França pelo Dr. Dariex, pelo professor Richet, da Academia de Medicina de Paris, e pelo Coronel de Rochas. Os resultados, verdadeiramente notáveis e idênticos aos obtidos do outro lado da Mancha, acham-se consignados nos Análises de Ciências Psíquicas, citados acima. O Sr. Camille Flammarion também relata grande número desses fatos em sua obra O Desconhecido e os Problemas Psíquicos. Nota 14. Sobre a sugestão ou a transmissão do pensamento. No que se refere às teorias da telepatia, da transmissão do pensamento ou da sugestão, o Dr. Roman Urix, chefe da clínica do Hospital de Belle-Camien, na Galícia, relata a seguinte experiência feita com uma adolescente de 14 anos, muito pouco instruída. Tomei 100 pequenos cartões brancos e neles escrevi os algarismos de 0 a 9, 10 cartões com 0, 10 com algarismo 1, outros 10 com 2 e assim sucessivamente. Depois de bem misturados, apagou-se a luz e eu tirei do maço alguns cartões, colocando-os enfileirados, da esquerda para a direita, sobre a mesa. Pedi então à inteligência que escrevesse o número assim formado. Obtida a resposta por escrito, acendia-se de novo a lâmpada e lia-se os números, a resposta sempre foi correta. Não podia ser isso leitura de pensamento, pois que nenhum de nós conhecia o número em questão. Os conhecimentos da médium em aritmética são muito escassos, não tendo ela aprendido na escola de sua aldeia mais que as 4 principais operações. Poder-se-ia suspeitá-la de ser clarividente. Para garantir-me contra essa possibilidade,
Combinei a seguinte experiência, na mais completa obscuridade. Coloquei 20 cartões ao lado um do outro e pedi à inteligência que me desse a raiz quadrada do número assim formado. A resposta foi dada em alguns minutos, 7.501.273.011. Estava certa, porque o número formado pelos cartões era 562690967855570061121. Repeti 12 vezes essa experiência. De 3 não obtive resposta. Uma vez a resposta veio errada, mas 8 vezes foi exata. Semelhantes operações de aritmética estão absolutamente fora da capacidade do médium. Os resultados de minhas experiências não podem ser, portanto, atribuídos nem à transmissão de pensamento, nem à clarividência. Ver Revue Spirit, abril, 1907. Por outro lado, a Sra. Brittain, escritora espiritualista de nomeada, na Inglaterra, cita uma experiência decisiva de Robert Shari, professor na Universidade de Pensilvânia, que foi muitas vezes referida, mas que ela narra como tendo ouvido pessoalmente do sábio professor. Experimentava ele, como tantos outros, com o único fim de descobrir o que a priori havia decidido não passar de abominável farsa. Depois de investigações prosseguidas durante longos meses, veio ele, por fim, a concluir que os fenômenos revelavam a existência de uma força até então desconhecida e que os ensinos transmitidos emanavam todos da inteligência, ou, por dizer diversamente, da transmissão de pensamento, é o que, contemporaneamente, foi apresentado como uma nova descoberta, a que deram o nome de telepatia. Para neutralizar essa força, o professor inventou uma espécie de quadrante percussor, cujos movimentos eram influenciados por médiums de efeitos físicos, enquanto uma agulha, acionada pelo poder mediúnico, indicava as letras do alfabeto colocado do lado da mesa, oposto ao médium, de modo que lhe fosse absolutamente impossível dirigir a agulha e não pudesse ver nem conhecer as comunicações ditadas. O quadrante era então influenciado pelo poder do médium, mas sem que este pudesse verificar a palavra soletrada, ficando também os assistentes na impossibilidade de dirigir a força que fazia mover o quadrante. Foi no curso de uma série de experiências feitas por esse meio que um espírito, que se dizia o primogênito do professor, um pequenino falecido aos 2 anos de idade, vinha constantemente comunicar-se. Posto que afirmasse haver se tornado um homem, ele designava habitualmente pelo nome de Pequeno Tarley, pretendendo pronunciar Tarley em lugar de Chaley, para dar, com essa designação infantil, uma prova da sua identidade. Um dia em que o quadrante desempenhava lentamente a sua tarefa sob a mão de um poderoso médium, e o pequeno Tarley se tinha anunciado, disse-lhe o professor: "Pois bem, pequeno Tarley, se és verdadeiramente tu que estás aí, pois que pareces saberes tanta coisa, diz o que tenho em um pacote que está no bolso do meu casaco." "Tens, pai", soletrou o espírito, em um pedaço de papel amarelo desbotado, um retalho do véu de renda amarela, ainda mais desbotado, que me foi retirado do rosto quando me achava deitado no pequenino ataúde. "Pequeno Tarley", respondeu em tom de motejo o professor, "vejo que muito pouco sabes, pois que nada de semelhante tenho no bolso." Depois, voltando-se para as pessoas que formavam o círculo, disse-lhes gravemente: "Vede, amigos, o que são as pretensas comunicações dos espíritos, quando não há cérebro em que possam ler. É um sapatinho que tenho no bolso, retirei-o, antes de fecharem o esquife, de um pé de meu filho morto e conservei-o cuidadosamente em uma gaveta durante 1/4 de século, em memória do meu primogênito, com os seus brinquedos e outras lembranças do meu caro desaparecido. Confessai agora que esse espírito se diverte conosco." Dizendo essas palavras, tira do bolso um embrulho e desdobra, um após outro, um certo número de velhos pedaços de papel amarelo, chega finalmente ao último que continha um véu de renda amarela. No envoltório, a falecida mãe escrevera que havia sido retirado de sobre o rosto do seu pequenino morto. O professor errara, mas o espírito não se tinha enganado. Fim.